Amigos, meus queridos e caros amigos, compatriotas e portugueses, o meu nome é Joana Amaral Dias, sou mulher, sou portuguesa, sou mãe de 3 filhos e já sou avó de 2 netos. A par de uma carreira profissional de que me orgulho, de 30 anos como psicóloga clínica e também professora universitária, com várias obras publicadas, construí a minha família na qual me realizo. Sou pela paz, combatente contra a plutocracia supranacional que normaliza o crime e criminaliza a nossa vida. Sou uma mulher pela liberdade, contra as mentiras propagandísticas globalistas que nos impõem, contra as mentiras que nos destroem, que vão desde as guerras e as suas mortandades até à enorme fraude alimentar. Em Coimbra, onde cresci, onde estudei, onde me doutorei, interiorizei que a liberdade é intrínseca ao ser humano e aprendi o valor da responsabilidade e o valor do pensamento crítico. Daí ao forte sentido de participação cívica e de justiça social que tomei e tomo como um dever, foi um passo. Sem contestar e lutar, não se muda o mundo. Nem se deixa o mundo melhor do que aquilo que nós o encontramos. Nunca fui de baixar a cerviz, como também nunca fui de calar o que penso nas horas mais graves. Fosse onde fosse e fosse com quem fosse. As minhas convicções sempre foram maiores do que os taticismos de quaisquer cálculos sociais, corporativos, políticos, profissionais ou outros. Muito jovem, a par com o meu percurso académico e profissional, acabei naturalmente, através primeiro do voluntariado social e depois do ativismo político, por chegar ao espaço público e depois também à política. E achava eu, como expressão do apelo democrático, da participação e da intervenção. Aliás, tal como muitos outros da minha geração, cada qual naturalmente pelo seu caminho, considerávamos ser um apelo genuíno, autêntico, verdadeiro, como se dizia em Portugal, por um Portugal mais livre, lembram-se? Mais justo, mais democrático e mais solidário. É verdade, era isso que proclamavam os fundadores da nossa democracia constitucional. Era isso também que nos garantiam aqueles que, após o 25 de Abril, cedo ascenderam e foram chamados a assumir responsabilidades de Estado, alguns dos quais, 40 ou 50 anos depois, ainda aí estão, continuando a dizer aos jovens e aos menos jovens de hoje, tal como tinham dito a mim e aos da minha geração, que há uma agenda a cumprir. É curioso notar, a par desses ou acima desses, o sistema político-partidário, provavelmente sentindo o soalho apodrecido a faltar-lhe debaixo dos pés, ainda é desesperadamente capaz de criar, promover e levar em ombros autênticos bezerros de ouro, que vêm dizer exatamente a mesma coisa. Uma agenda a cumprir. É surreal. Já lá iremos. Antes disso, permitam-me ainda dizer-vos, a propósito do meu percurso, que aprendi muito, mas mesmo muito, com as iniciativas, as causas e os desafios em que me empenhei, desde que cheguei ao espaço público, no sentido da res pública. Até hoje, devo-vos dizer, que atuei livremente, sempre, e talvez possa dizer, sem falsa modéstia, que caso não entendesse a política tal como eu a entendo, não me teria sido difícil trocar a minha independência pessoal, familiar e profissional pelas alcatifas e salões estufados do poder, deste poder e destes poderes, que cada vez mais existem sem outro fim que não seja saciarem-se a si, às suas parentelas, às suas clientelas, qual novo absolutismo
só que agora trajando a farda formal da democracia liberal. Se me perguntarem... Obrigada. Se me perguntarem ao fim de todos estes anos, se no meu itinerário para aqui chegar, com a dureza da verdade, mas também com a beleza que é a vida dedicada aos outros, se errei algumas vezes, eu responderei que sim, errei algumas vezes. Se me perguntarem se me desapontei, se me desiludi algumas vezes, eu responderei que sim, que me desiludi algumas vezes. Porém, logo vos acrescento que quem não tiver, seja quem for, humildade pessoal, seriedade intelectual e experiência do real, da vida comum, tal como ela é, será alguém perigoso para a sociedade, para a polis. Não devemos recear os frontais. Não devemos recear os corajosos, os resistentes, os rebeldes ou os politicamente incorretos. Devemos, sim, recear os fantoches, os narcisistas, os incorrigivelmente corretos, os frios e os manipuladores. Por mim, assumo tudo o que fiz até hoje. E orgulho-me de ter participado no Fórum Social Mundial, alterglobalista e altermundialista de 2001 a 2005 no Brasil, em Porto Alegre. Orgulho-me, já lá vão 20 anos, orgulho-me de ter estado no Parlamento e na rua, na primeira linha de combate contra a ignomínia que foi a guerra no Iraque, montada em cima dessa gigante mentira global que foram as armas de destruição massiva que nunca existiram. Orgulho-me. Eu tinha pedido um pouco de água, se puderem dar. Obrigada. Esta e outras decisões políticas, esta e muitas outras decisões políticas que eu tomei logo no início da minha trilha, logo no princípio, valeram-me vários problemas com as autoridades, mas sobretudo com os autoritários, mas que nunca me demoveram. E estou pronta, estou disponível, sempre estive, para todos os escrutínios que sejam exigíveis relativamente a tudo o que fiz até hoje na esfera pública e ainda na esfera privada que seja com relevância pública para o Estado e para o povo português. Estou disponível para todos os escrutínios. Meus amigos, meus compatriotas e portugueses, nestes últimos anos, especialmente desde a Covid em 2020, juntamente com outros, inicialmente muito poucos, agora muito mais, tenho vindo a travar a batalha da minha vida. Senti e sinto esse dever. Encarei e encaro como uma missão. Vi como uma obrigação e serviço público partilhar com os outros de que se tratava, afinal, a Covid no plano sanitário. Senti como um dever apontar as melhores medidas para gerir a Covid, de modo a que não causassem mais mal que bem aos portugueses, como, infelizmente, veio a acontecer. Estive sozinha durante anos nas televisões, em debates contra 1, contra 2, contra 3, contra 4, muitas vezes incluindo o próprio moderador, defendendo sempre a saúde dos portugueses e os direitos inalienáveis, fundamentais de todos, inclusive dos meus próprios oponentes. Senti o ímpeto cívico de alertar para o facto da Covid não se circunscrever ao plano sanitário, mas também ao plano social, económico e cultural e, atenção, jurídico-constitucional. Nesses longos e mutantes anos, nessa noite longa fascista, dizia, insurgi-me com todas as minhas forças, mesmo quando a censura mostrou a sua lâmina, mesmo quando chegaram as ameaças e as intimidações, as queixas às ordens dos psicólogos e as chamadas telefónicas às 4 da manhã. Perante a ignomínia, assumi então a missão de levantar a voz contra um projeto de efetiva destruição dos povos e das nações que foi posto a ceifar
pela revolução globalista. Essa marcha misantropa, essa fúria contra o ser humano que logo se acoplou à Covid e aproveitou a ditadura sanitária para tudo esmagar, tudo cilindrar como um rolo compressor. Tudo dobelhou, desde as liberdades e direitos fundamentais, por via de derrogação do Estado de Direito, até à efetiva instituição de um Estado de exceção que, como dizia George Agamben, passou a paradigma de governo. Introjetei então o dever de promover e amparar todas as iniciativas meritórias que, entretanto, brotaram espontaneamente da sociedade portuguesa, não só relativas à Covid, mas também relacionadas com toda uma vasta agenda conexa. E assim abracei o surgimento da resistência em Portugal, a resistência democrática, desarmada, cívica e política, bem como o seu lema: pessoas como nós nunca desistem. Nunca! Pessoas como nós nunca desistem. Nunca! E hoje somos muitos. E somos muito fortes. Somos muito fortes. Foi neste caudal torrencial de combates que se deram as minhas candidaturas às europeias em 2024 e às legislativas em 2025. A verdade é que o partido ADN, aqui melhor representado pelo seu presidente Bruno Fialho, a par dos movimentos cívicos para a construção de um grande movimento nacional, político nacional, constituiu-se também como a única voz da resistência, destemido, bravo, sério e recheado de gente plena, livre, pensante, desejante e proativa. É por isso que o ADN tem vindo a consolidar os seus resultados eleitorais no meio da maior oferta partidária de sempre, não obstante a aberração que é o sistema eleitoral e os vetos, para não dizer boicotes, do mainstream media. É mesmo outra burla. 31 debates e o ADN só pôde participar num, quando afinal teve quase tantos votos como o PAN, 4 vezes mais que o JPP, já para não falar, aliás, nas europeias passou o PAN, já para não falar do facto de em Portugal serem os partidos e não os portugueses que escolherem os seus próprios deputados, os seus representantes do povo. É absurdo. É absurdo e é extremamente perigoso. Estes ataques suezes são da mesmíssima laia do desrespeito pelos votos dos emigrantes portugueses, que não tiveram condições, outra vez, de ir às urnas. Tiveram 131 mil votos deitados ao lixo, votos anulados, e foi um desrespeito total pela contagem. Como se viu, para estes feudais, armados em estadistas, a democracia é apenas um mero instrumento dispensável. Independentemente de tudo isso, o ADN continua a ser a única força política em Portugal contra os globalistas. Fundamental quando o grande bloco central, atenção, o grande bloco central está a desenhar-se no Parlamento uma espécie de chapéu de 3 bicos para um vértice, com o terceiro vértice, chamado Gouveia Melo. Enfim, péssimas notícias para a democracia e para a liberdade. Gouveia Melo veio para proteger os protegidos. E é assim que chegamos à data de hoje, a este 10 de junho de 2025, dia de Portugal, dia em que o nosso país está perante o impasse, não havendo outro caminho, não havendo outro rumo, outro desígnio, outra saída, que não o Bloco Central, a Europa Federalista, o Politburo e a agenda globalista, a guerra e a candidatura de Gouveia Melo, expoente máximo do pior do sistema no nosso país, suportado pelos falcões da guerra e pela indústria das armas. Ele diz pró-vida, mas ele é o candidato Aliás,
já se denota bem a denegação da democracia que está em curso através da suposta pré-eleição de Gouveia Melo, muitíssimo antes das presidenciais de janeiro de 2026. E claro, não serão as candidaturas circunstantes de Marcos Mendes ou de António José Seguro que lhe farão frente. Que ninguém se iluda, condicionadas que estão pela mesma agenda. Os portugueses estão sem escolha. O país está bloqueado. Amigos, compatriotas, todos os portugueses, não há outra opção. Impende sobre mim o dizer-vos hoje, o dever de dizer-vos hoje, aqui e agora, aqui neste 10 de junho, no Martim Moniz, sim Portugal, sim portugueses, sim aqui estou, sim aqui digo presente tal como sou, sim vamos construir uma alternativa política a toda esta encenação, sim convosco os que estão aqui, os que estão por todo o país, no continente, nas regiões autónomas, os que estão lá fora nas nossas comunidades, seremos capazes de resgatar e de resgatar Portugal. Vamos restaurar e resgatar Portugal. Sim, sou candidata presidencial e tudo farei com esta voz e com esta força para que se constituam como alternativa democrática que tantos portugueses procuram. Este enormíssimo desafio representa uma batalha política 1000 vezes maior que os tempos de Covid, que foi apenas, entre aspas, uma faceta da autofagia em que Portugal, a Europa e o Ocidente se encontram. Esta é uma batalha política, e meço cada uma das minhas palavras, em que se joga, nem mais nem menos, a pátria. Viver ou morrer. Continuar ou desistir. Lutar ou claudicar. Estou assim, pronta e totalmente dedicada a esta que será a minha e a nossa derradeira batalha. Meus queridos amigos, meus compatriotas e portugueses, daqui de Lisboa, do Martim Moniz, este lugar simbólico da nossa independência, hoje tornado, como podem ver, terreiro da substituição populacional em curso e da extinção do nosso povo, apelo aos portugueses para que não tenham medo de aderir à constituição de uma grande coligação popular, um grande levantamento cívico que se oponha ao adormecimento da liberdade, da democracia, da rendição da independência e da soberania de Portugal, à vassalagem de Bruxelas e aos interesses externos que capturaram o nosso Portugal, este nosso amado chão e esta nossa nação, na qual estamos cada vez mais cercados e apartados, não obstante os nossos 900 anos de história. Viva Portugal! Neste tempo de deslaçamento, a todos os níveis e também de grande desligamento do humano da natureza, do humano do céu e da terra, a realidade é que temos hoje um país cambaleante, aturdido, desmemoriado, desorientado, cabisbaixo, desnorteado, sem presente, sem futuro. À nossa volta sobram, sobejam demasiados políticos e governantes que apenas ambicionam gerir a situação, sem uma ideia, sem um rasgo, sem um rumo para Portugal. Tal como aconteceu nos finais do Estado Novo, temos agora outro regime que ao fim de 50 anos se desmorona e do qual nada mais ocorre, não lhe ocorre mais nada do que criar novas castas bem adaptadas, muito bem adaptadas à economia da guerra, à submissão de Bruxelas, aos gangues globalistas e aos colaboracionistas internos. Não nos esqueçamos, aos colaboracionistas internos que são capazes de ser executantes da traição e oferecer a cabeça de Portugal numa bandeja de prata a troco de proteção e privilégios efêmeros. Colaboracionistas internos, esta é a maior das misérias nacionais. Mais ainda,
que a pobreza que campeia e gangrena em Portugal a olhos vistos. Por outro lado, coletiva e individualmente, a comunidade nacional está debaixo da pata, da bota cardada da agenda globalista. Muitos perguntam, mas o que é? É simples, eu digo-vos. Está em curso uma ditadura global inspirada no Partido Comunista Chinês. Pretende o controle absoluto das pessoas, a mecanização do ser humano e o seu desligamento dos corpos intermédios da sociedade. Este liberalismo moderno é primo do velho comunismo. Vem com o transhumanismo, vem com o fim da moeda física, acrescenta ameaça à propriedade privada e o lema de Davos: não terás nada e serás feliz. Trata-se, este e outros clichês, da maior operação de propaganda de toda a história da humanidade, que visa desapossar os cidadãos de tudo o que lhes resta, gerando o caos urbano, a insegurança e a demolição da matriz das comunidades nacionais, inclusivamente da nossa. Trata-se do linchamento da dignidade da pessoa humana. Eis assim a destruição da memória coletiva, da nossa identidade, pertença e o apagamento de tudo o que é normal e a sua substituição pelo novo normal ou novo absolutismo, o pensamento único veiculado pelo politicamente correto. Enlace, a nova língua, a alteração do significado das palavras. Chegaram a ciência e a tecnologia como um fim em si próprias e não como instrumentos ao serviço do bem comum. Mas tal, como diz Leão XIV, a ciência deve servir a humanidade e não ser sua mestra. Urge, portanto, definir um rumo e apresentar aos portugueses uma proposta para escaparmos a estas mandíbulas trituradoras. Comigo, o lema é pão, paz e liberdade. Independência e soberania são os garantes desses desideratos. Não há outros. Depois, no plano de que o Presidente da República deve ter na mobilização do país, defendo, em primeiro lugar, a saúde. A saúde em sentido amplo como tema central. Somos um país muito envelhecido, somos um país muito doente e se não começarmos por aí, pela saúde, tudo mais fica inviabilizado. Importa que se faça já uma auditoria à Covid e uma auditoria à gestão da saúde. Lançarei um amplo debate sobre a promoção da natalidade. Nunca nasceram tão poucos portugueses e nunca morreram tantos como agora. Há que inverter rapidamente o inverno demográfico, esta pirâmide demográfica, a extinção dos portugueses e não será certamente com a importação de mais estrangeiros. Prestar contas. Promoverei igualmente por uma auditoria às contas do Estado que permita o corte das despesas supérfluas. Mas não é uma vã esperança ou mote. Não, efetivas. Que comecem exatamente na Presidência da República, onde atualmente se gasta mais, 11 vezes mais por contribuinte do que a Casa Real Espanhola. E que cheguem ao Parlamento, que tem todos os anos um saco azul, 10% de nossas despesas, que são um verdadeiro mistério fantasma, um saco para a corruptela. Isto tem que acabar e é já imediatamente. Usarei a magistratura de influência para defender e estimular um programa de educação e cultura, valorizando a Portugalidade e a língua que naturalmente transporta a nossa base civilizacional e a nossa identidade. Bem como, atenção, a necessidade imperiosa, considerando a nossa posição geográfica, da ligação ferroviária à Europa. Atenção, isto não é de sumenos. É um crime contra os portugueses, um isolacionismo a que estamos a ser vetados. Não queremos ser orgulhosamente sós. Queremos ser orgulhosamente soberanos e capazes. Quer a coesão territorial, enquanto coesão social e um plano para povoar a faixa interior do país. Remarei
no sentido de cada vez mais vivermos de acordo com os nossos recursos, o menos dependente possível de conjunturas externas, seja na energia, evitando apagões, seja na alimentação. Portugal é nosso e não pode continuar a ser abocanhado e retalhado segundo apetites vorazes estrangeiros. Pretende então o Plano Nacional Agroalimentar, e daqui falo a todos os produtores portugueses, em articulação com o Programa para uma Alimentação Saudável. A Presidência da República pode e deve promover essa ambição, combatendo aquilo que é hoje a comida ultraprocessada que nos envenena e condena os nossos filhos. Por isso, necessitamos, sem medos, sem tibiezas, de enfrentar 3 dos maiores lobbies do mundo. 3. A grande indústria farmacêutica, a grande indústria alimentar e a grande indústria da saúde. Jurarei cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. A mesma que foi violada dezenas de vezes durante a Covid, segundo os próprios juízes do Tribunal Constitucional. Esta Constituição até pode ser revista. Ela não é nenhuma vaca sagrada, mas também não é prioridade de mexer-lhe, sendo que a revisão que estava prevista anteriormente era perversa em muitos dos seus pontos. E essa, com a minha assinatura, naturalmente não contará. Não prescindo que se retome e se leve a preceito os conceitos de setores estratégicos nacionais e de centros de decisão nacionais, pois sem eles não há estratégia para o crescimento económico que subsista. E assim, naturalmente, há também que redefinir aquilo que é o enquadramento geopolítico de Portugal. Pugno por uma defesa nacional cuja primazia seja a efetiva capacidade de defesa do território português e da extensão marítima atlântica. A ZE, que na verdade está muitíssimo descurada. Fala-se tanto de inimigos externos em fronteiras longínquas, mas não se cuida daqueles que são os cruciais limites nacionais. Não pode ser. Por esta maioria de razão, conto com o presidente do ADN para coordenar esta campanha. Peço ao Bruno Fialho para vir aqui ao palco. Palmas para o Bruno Fialho. O Bruno dispensa apresentações, tem sido presidente desta voz que eu acabei de nomear. Obrigada, Bruno. Obrigado, Bruno. Chamo ao palco aquele que será o diretor executivo da nossa campanha, o José Mário Teixeira, o grande fundador do movimento Lítio Não, um movimento essencial e exemplar para Portugal. Um jovem que vem do Norte e que vem representar toda esta juventude, esta força, esta capacidade de mudar de país. E é também uma honra não só contar com o Bruno Fialho e com o José Mário Teixeira, mas como também apresentar aqui hoje aquele que é o mandatário nacional para esta campanha presidencial 2026, o professor doutor Manuel Pinto Coelho. A principal voz em Portugal que defende a saúde e que não lucra à conta da doença. Dispensa também apresentações. Muito obrigada. Grande discurso. E assim, rodeada de estes 3 exemplares e exemplos para todo o país, mas sei que também de muitos mais, norte a sul, este a oeste de Portugal, vos digo que até ao final do verão apresentarei aquilo que é a logística, aquilo que será a estrutura operacional, comunicacional e política da campanha. Passará naturalmente por estar com milhares de pessoas singulares e de instituições que darão contributos essenciais para a construção do nosso programa. Após as eleições autárquicas e até ao final do ano, apresentarei aquela que será a Convenção Nacional da Candidatura, a apresentação do programa,
a apresentação da Comissão Política, dos mandatários distritais, nacionais, para a juventude, a equipa de voluntários e várias sessões de esclarecimentos e outros eventos. Queremos ir e iremos porta a cada português. Iremos porta a cada português. Do final do ano até às eleições de janeiro de 2026 decorrerá finalmente a campanha eleitoral com calendário, itinerário e intervenções a anunciar. Termino dizendo-vos, e obrigada por me escutarem, como se costuma dizer, não tive tempo para ser mais breve, termino dizendo-vos que neste 10 de junho de 2025, que se a nossa candidatura passar à segunda volta, eu ganho as eleições. Portugal ganha as eleições. Eu sei que o objetivo é muito grande. Eu sei que o objetivo é muito grande e que a consequência é muito clara. Mas é tão simples quanto isto. Por isso lanço aqui o apelo a todos os que ainda não estão comprometidos com os 3 candidatos que já se apresentaram, que se juntem a mim, que se juntem a nós, que se juntem a esta candidatura. É hora de somar. É bem-vindo quem vier por bem. Somos todos portugueses e unidos seremos imparáveis. É com esta clareza e com essa grandeza que vamos restaurar Portugal, tal como outros fizeram nas alturas mais críticas, mais difíceis da nossa história, ou não estaríamos aqui para continuar Portugal e os desígnios de todo um povo de sempre. Ajudem-me! Ajudem-me! Vou precisar da vossa ajuda. Ajudem-me! Ajudem-me a derrotar os globalistas em Portugal e a fazermos todos história. Neste dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, data da morte do poeta dos Lusíadas, presto aqui a minha homenagem a Portugal, aos portugueses, à cultura lusófona e à enormíssima presença portuguesa em todo o mundo. Vamos! Vamos sem medos! Vamos com força e voz! Vamos! Viva a resistência! Viva a liberdade! Viva Portugal! Viva Portugal! Portugal! Portugal!